Amém, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus a quem está ouvindo, depois vai ouvir pelo áudio, né? Quem ouve depois pelo Facebook, assiste pelo Facebook, Instagram, a paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Então hoje a gente vai falar sobre Josué capítulo 5. A gente vai entender o que vai acontecer. Deus vai deixar bem claro que, na verdade, Deus está mandando o exército dele. É extraordinário. Esse capítulo 5 é muito legal. Jesus chega com o exército de Deus, para deixar bem claro que aquela conquista vai ser por causa do exército de Deus. E é realmente isso que vai acontecer, a gente vai ver na aula de amanhã, né? Amanhã a gente vai ver sobre a queda da muralha ali, né? E hoje a gente vai entender um pouquinho por que Jesus chega. Jesus chega, né? Josué vai ver ali, Jesus vai chegar com uma espada na mão, como um guerreiro mesmo, né? E ele se apresenta como o príncipe do exército de Deus. E o exército de Deus está vindo. O exército de Deus está chegando. Porque eles vão entrar em Canaã, eles vão entrar em Jericó. Jericó é a primeira cidade a ser tomada, né? É a primeira cidade a ser conquistada. Mas não era qualquer cidade. Jericó era a cidade mais forte, né? A cidade mais forte de Canaã. A paz, Eliane, amém. A cidade mais forte, amém, a cidade mais forte de Canaã era Jericó. Então era a cidade mais impenetrável. E Deus já chegando na cidade mais impenetrável para mostrar que não tem jeito, né? Que ali tá todo mundo entregue, né? Então, amém, gente. O capítulo 5 e o capítulo de amanhã é extraordinário. O capítulo de amanhã a gente vai ver a conquista, né? Mas o capítulo de hoje também fala muito sobre isso. Hoje a gente vai falar também sobre o maná que vai acabar, né? Não vai mais descer maná dos céus, né? O povo vai ser alimentado agora ali na terra mesmo, né? Era uma terra que mana leite e mel, então era uma terra muito próspera, muito frutífera. E eles vão se alimentar dessa terra. Agora eles vão começar a se alimentar nessa terra, desse local. E a coluna de nuvem de fogo, que a gente lembra que guiava esse povo, guiou esse povo os 40 anos no deserto. A paz, Cida, boa noite, amém. Que guiou esse povo 40 anos no deserto, né? Também sumiu, a gente vai falar sobre isso hoje, né? Quando eles chegam ali em Canaã, some, né? E é extraordinário. Então, eu vou fazer uma oração agora, tá bom? E a gente começa o estudo do capítulo 5, amém? Pra gente entender. O capítulo 5 começa a explicar um pouco pra gente o que vai acontecer amanhã, porque amanhã vai acontecer algo extraordinário que a gente vai ver, né? Que é a conquista de Jericó, né? A paz, vossa lua, amém? Glória a Deus, que bom, a sua lua, amém? Então, a gente vai ver, né? Começa a dar um indício do que vai acontecer amanhã. A gente vai entender isso, eu vou falar para vocês, tá? Então eu vou fazer agora uma oração, como sempre a gente faz, amém. Pedindo a instrução do Espírito Santo para a gente compreender a palavra de Deus com clareza, amém, né? Em nome de Jesus. Meu Deus, obrigada, Senhor, Pai. Obrigada por mais uma oportunidade de estarmos aqui, reunidos, ouvindo a sua voz, ouvindo a tua palavra, conhecendo mais de ti, Pai. Obrigada, Senhor. Meu Deus, se revela para nós, se mostra, meu Deus, porque queremos te conhecer mais e mais. Queremos ter intimidade contigo, queremos ter profundidade, meu Deus, em ti, em nome de Jesus, Senhor. Abra os nossos olhos, abra as nossas mentes, abra os nossos corações, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Trabalha em cada mente aqui cauterizada, Pai, em cada coração endurecido, trabalha, Pai, em nome de Jesus. Para que essa pessoa venha se converter a Ti, meu Deus, Sua palavra a convence, o Seu Espírito Santo venha sobre ela, em nome de Jesus, Pai. Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada pela Tua verdade que nos liberta, Pai. Obrigada, meu Deus, pela mudança de mente que o Senhor nos proporciona, Pai. Amém. Meu Deus, que aqui não seja o meu falar, mas que Seu Espírito Santo me use, Pai. Que da minha boca saiam somente as Tuas palavras e a Tua verdade, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Meu Deus, coloca, Pai, na minha boca um falar irresistível ao Teu respeito. Tempera cada palavra que sair da minha boca com sal, para que elas tenham um bom gosto. Que todo aquele que ouvir, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, que tenha cada vez mais sede, que venha te buscar cada vez mais, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Meu Deus, nos livra de todo mal, Pai. Derrama sobre nós a sua ousadia. Derrama sobre nós, Pai, a tua força, o teu ânimo, Pai. Para que não venhamos a desistir diante das estratégias de Satanás, diante dos ataques de Satanás, Pai. Mas que venhamos a continuar de pé, insistindo, Pai, em obter esse alvo, Pai, que é a tua promessa, é a tua palavra, é a tua verdade, Pai. É te conhecer cada vez mais, em nome de Jesus.
Amém, meu Deus. Amém. Então, agora, no capítulo 5, a gente lembra que eles atravessaram o Jordão, né? Então, a paz, Claudete, amém, boa noite. Então, a gente lembra que eles atravessaram o Jordão. Então, o povo que tá ali em Canaã soube disso. E agora eles estão tremendo na base. Por quê? Eles estavam confiantes de que Israel não ia passar tão cedo no Jordão. O que acontece? A gente lembra quando eles foram lá espiar, né? A gente lembra que Raabe havia falado que todo o povo soube, né? Sabe das grandes maravilhas que Deus fez por aquele povo, né? Então era sabido de todo mundo ali em Canaã sobre a promessa de que Deus daria aquela terra a todo aquele povo. E esse povo temia muito o Deus de Israel, né? E eles estavam tranquilos. Por quê? Porque não era tempo de atravessar o Rio Jordão. Tava uma grande cheia ali no Rio Jordão. Então eles pensaram, a gente tá tranquilo. O povo de Israel não vai atravessar agora o Rio Jordão. Então a gente tem tempo para se preparar, criar uma estratégia e se defender em uma possível guerra, quando eles vierem tentar aqui roubar o nosso território, né? Então o que acontece agora no versículo 1? Eles vão tremer na base. Por quê? Isso, Josué capítulo 5. Agora eles vão tremer na base. Por quê? Porque eles descobriram que eles atravessaram o rio. Mas não atravessaram o rio de qualquer jeito, não. Com barco, não atravessaram o rio de nenhum jeito assim, não. Mas simplesmente o rio recuou, o rio se abriu para eles passarem. Então agora todo o povo que está em Canaã vai tremer de medo do Deus de Israel e do povo de Israel. Não tem dúvida para eles, né? Que o Deus que estava com eles continua com eles, né? Mesmo após a morte de Moisés, mesmo após tanto tempo no deserto, o Deus que tirou eles do Egito com aqueles grandes prodígios e sinais continua com eles. E agora toda Canaã vai tremer de medo. Eles vão ficar com medo de Israel, porque Israel atravessou. Então a gente lembra que Israel atravessou o Rio Jordão e Israel vai ficar onde? Entre o Rio Jordão e Jericó. Eles ficaram ali em Gilgal, que a gente falou na aula passada, que na verdade esse nome vai ser dado, né? Agora a gente vai ver, né? Por que esse nome vai ser dado, né? Deus fala que é para colocar esse nome nesse local. E é um local muito importante. Eu falei sobre esse local na aula passada, né? É um local onde vai ser um ponto do exército de Josué. Vai ser um ponto de estratégias. Então ali é um ponto muito importante, Gilgal. A gente vai ouvir falar muito sobre Gilgal. E eles atravessaram então nesse lugar. E nesse lugar, né, eles estão ali entre o Rio Jordão que atravessaram e Jericó. O que acontece? A gente vai ver agora nesse capítulo. Jericó sentiu. Eles estão vindo. Eles vão vir pra gente. Eles estão na nossa direção. Atravessaram o rio dessa forma. E estão vindo para onde? Para Jericó. O que Jericó vai fazer? Vai ficar com os portões fechados. Vão fechar todos os... A gente lembra, né, que Jericó é uma grande muralha, uma grande fortaleza. Já vou explicar como são essas muralhas de Jericó. Então, a cidade de Jericó é uma grande muralha e existe um portão muito forte, um portão muito resistente. Então, o povo de Jericó, né, sabendo o rei de Jericó vindo, que o povo de Israel atravessou o Rio Jordão dessa forma extraordinária, eles vão ficar com medo. Então, eles vão ficar com medo. O que eles vão fazer? Eles vão se prender em Jericó. Então eles vão fechar o portão de Jericó e vão ficar trancados. Qual que é a melhor defesa de Jericó? Se trancar lá, porque lá era uma grande fortaleza. Essa questão, entendeu? Do que Deus vai fazer amanhã, que a gente vai ver. Eles entendiam, o povo de Jericó, que era impenetrável. Era um portão muito forte, muito resistente. As muralhas não são muros como a gente conhece hoje, né? Não é muro que um carro bate e o muro quebra. Não, as muralhas eram feitas por pedras grandes, eram pedras enormes, né? Onde se colocava a argamassa ali, né? E se unia uma pedra a outra. Então ficava realmente uma muralha resistente, não havia o que quebrasse aquilo, né? Então, eles entendiam o quê? Qual que é a nossa melhor defesa? É a gente se trancar aqui dentro. Vamos nos trancar, né? Então é isso que eles fazem. Eles fecham a cidade, né? O portão da cidade, ficam trancados lá. Não saem nem entram. Ninguém sai nem entra.
de Jericó. Eles ficam ali, todos presos. A paz, Ana Paula, amém. Eles ficam todos presos ali dentro de Jericó. É essa situação que a gente vai encontrar agora. Então a gente vai entender porque Jesus vem e vai falar com Josué que o exército de Deus está vindo junto. Então é isso que vai acontecer nesse capítulo. Amém. Então diz assim no versículo 1. Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão, a gente lembra que tinham amorreus que habitavam do outro lado do Jordão também, né? Que foram os amorreus que eles venceram, né? Eles já venceram Seom ali, Og, né? Então, aquele lado dos amorreus eles venceram. Mas tinham amorreus que moravam também do lado de Canaã. E esses amorreus souberam do que aconteceu. Souberam que o rio se abriu para Israel passar, né? Era um sinal claro de Deus que nada ia impedir ele de colocar aquele povo na terra que ele prometeu, né? Não há rio que se coloque diante dele, ele abre o rio, né? Não há fortaleza que se levante diante dele, ele derruba a fortaleza. Era esse o sinal que Deus estava dando, né? Era essa mensagem que Deus estava dando. Ninguém vai me impedir de fazer o que eu falei que eu vou fazer. Ninguém. Não há nada, né? Não há nada que vocês construam, não há nada que vocês levantem, não há nada que nem natural, né? Como um rio na cheia, não há nada que me impeça de fazer o que eu falei que eu vou fazer. E é nesse intuito que vem, né? Deus vem vindo, né? E o povo entendeu isso. Os inimigos de Israel entenderam isso. E estão com medo, né? Então, eles estão tremendo na base, eles não querem guerrear. Esse era o intuito de Jericó. Jericó se prende porque eles não querem, porque eles sabem que eles vão perder numa guerra. Eles entenderam. Aquele Deus é com eles. E não tem vez pra gente. Aquele Deus abre mar, abre rio. Aquele Deus manda praga, faz o que ele quer. Não tem vez pra gente. Qual é a nossa melhor estratégia? Vamos nos prender aqui nessa fortaleza. Vai que aquele Deus não consegue tirar a gente daqui. Vamos prender aqui, eles não vão conseguir invadir essa fortaleza, né? Então é isso que eles vão fazer agora no versículo 1, né? Eles ouviram tudo que Deus fez ali ao passar aquele povo pelo Rio Jordão, abrindo o Rio Jordão, né? Foi algo extraordinário, né? Eu já falei, né? A gente às vezes subestima porque é um rio. A gente pensa, é um riozinho, né? A gente vê um rio na rua, a gente acha que é um riozinho. Mas não, gente, era um rio que ele vinha no sentido de descer, né? Ele vinha descendo, então havia um fluxo, havia uma correnteza, né? E Deus segura aquela correnteza. A correnteza continua descendo e Deus segurando, né? Então, no versículo 1 diz isso. Então, todos os reis dos amorreus que habitavam lá em Canaã souberam do que Deus fez. Todos os reis dos cananeus também souberam do que Deus fez, né? Estavam ao pé do mar. Ó, aqui diz assim, sucedeu que ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão, em Canaã, né, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, perto ali do mar, né, Filistéia ali, né, tudo ali perto do mar, quando eles souberam, né, que tinha secado as águas do Jordão para esse povo passar, então o coração deles desmaiou. Eles perderam a esperança deles. Eles ficaram com muito medo. Eles falaram, não, Deus abriu o rio para eles passarem. A gente estava aqui confiante, tranquilo, eles não vão passar tão cedo, porque agora é tempo de cheia no rio. E Deus abriu o rio para eles passarem. Deus deixou muito claro que não há nada que impeça Deus de fazer o que ele falou que vai fazer. E eles entenderam isso, né? Então, aqui diz que depois disso não houve mais alento neles, não houve mais esperança para eles. Eles não tinham mais esperança nenhuma, porque eles perceberam que agora os filhos de Israel estavam ali, em Canaã, na terra já, né? Então, no versículo 2 continua, né? Naquele tempo, disse o Senhor a Josué, faça facas de pederneira, né? E passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Aqui Deus fala de novo, né? Então houve uma circuncisão no tempo de Moisés, né? Quando esse povo saiu do Egito, parece que ali na saída do Egito, no Monte Sinai, antes de fazer a aliança no Sinai, parece que Moisés foi ali orientado por Deus para fazer a circuncisão do povo, né? Então todo o povo foi circuncidado ali antes da primeira aliança. Só o que acontece? Esse povo, né, não creu. A gente lembra, né? O povo que estava no primeiro censo, né? Os homens ali,
foram condenados a morrer no deserto, né? Ficaram 38 anos ali, né? Depois da condenação foram 38 anos ali no deserto vagando, né? E uma geração nasceu no deserto, né? Nasceu, cresceu no deserto que havia saído lá do Egito, uma geração, né? Que saiu do Egito não, né? Porque quando houve essa primeira circuncisão que Moisés foi orientado por Deus ali no Monte Sinai, né? Tinha que se circuncidar todo mundo de 8 dias para cima, né? Então, até os pequenininhos foram circuncidados, né? Mas muita gente nasceu no deserto, né? Houve muito nascimento nesses 40 anos aí, houve muito nascimento no deserto. E esse povo, né, que nasceu no deserto não foi circuncidado. Então é isso que Deus vai falar agora. Olha, esse povo, uma das condições da minha aliança é a circuncisão. Né? Eu falei isso já para Abraão, né? Desde o tempo de Abraão. E agora, com essa aliança que a gente continua tendo aqui no Monte Sinai, a aliança da lei, uma das condições também da minha aliança é a obediência a isso, né? A circuncisão da carne de vocês. Vocês precisam circuncidar a carne de vocês, né? O prepúcio. Então, eles precisariam circuncidar esse povo que nasceu no deserto, né? Ali parece que não era fácil, né? Facas, né? O manuseio de facas, parece que eles não tinham facilmente esse tipo de instrumento. Porque Deus manda Josué fazer facas com pedra, né? Pegar pedras e afiar pedras para cortar com a pedra, né? Vai cortar os prepúcios com a pedra. Então, no versículo 3 diz, né? Então Josué fez para si facas de pederneira, né? Fez facas de pedra, pegou pedra e afiou as pedras, né? E então ele circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Haralote, né? Então, a gente já falou sobre a circuncisão, né? Teve uma aula em Gênesis, né? Que eu falei só sobre circuncisão, que a gente sabe que hoje a circuncisão, né? Ela é feita por Cristo, né? Hoje a gente tem a circuncisão em Cristo, né? Hoje Cristo corta a nossa carne, né? Então hoje Cristo vem de tal forma que corta a nossa carne de tal forma a ponto de matar, né? Então a gente mata a nossa carne em Cristo, né? E vive para Ele, vive em espírito, né? Ali para Ele. Hoje essa é a circuncisão, né? Então hoje essa é a circuncisão que há em Cristo e a palavra de Deus diz isso, né? A gente já estudou, né? Que a palavra de Deus diz isso. E ela é equivalente hoje, né, ali ao batismo nas águas, né? Porque é uma declaração pública, né? O batismo nas águas é uma declaração pública da sua fé, da sua aliança, né? E assim é o batismo nas águas. Mas a verdadeira circuncisão hoje é no coração, né? Então a circuncisão hoje no coração é aquela onde Cristo mata a minha carne, né? Onde eu mato a minha carne com Cristo, né? E hoje eu alimento o meu espírito, né? Eu vou evoluindo em espírito e matando a minha carne, né? Então, assim como aqui havia um corte da carne, né? Havia uma renúncia dessa carne, desse prepúcio, hoje nós temos a renúncia em Cristo da nossa carne, né? Nós renunciamos à nossa carne. E isso então aconteceu. Eles fizeram a circuncisão desse povo, né? Que nasceu no deserto, com essa faca criada com pedra, né? E então eles fizeram essa circuncisão num monte chamado Gibeate Haralote, né? A tradução desse nome, desse monte, né, do hebraico para o português, significa monte da circuncisão. Então, provavelmente esse monte não devia ter esse nome, né? Deve ter mudado o nome, eles devem ter dado esse nome por conta que foi feita ali a circuncisão em todo mundo, né? Então, deve ter sido dado esse nome por conta disso. Aí no versículo 4, então diz, né? Por qual razão que ele teve que circuncidar de novo aquele povo? E explica isso que eu falei, que a questão é que nasceu muita gente no deserto, né? Havia sido feita uma primeira circuncisão quando eles saíram do Egito, antes da aliança. Antes ali do Monte Sinai, né? Da aliança ali das tábuas, né? Havia sido feita ali uma circuncisão. Só que nasceu muita gente depois dessa circuncisão, nesses 38 anos aí do deserto, né? Então, agora precisava circuncidar esse povo que nasceu, né? No deserto. E é isso que diz agora no versículo 4 e 5, né? 4, 5 e 6, diz assim: foi esta a razão porque Josué circuncidou o povo, né? Foi por isso que ele teve que circuncidar, né? Porque todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, né? Todos os homens de guerra, né? Eram já mortos no deserto, né? Que eram aqueles homens que estavam no primeiro censo, que foram condenados por Deus a morrerem no deserto por incredulidade. Então esse povo já foi morto, já estava morto no deserto, já tinha morrido, né? Então no versículo 5 continua explicando por que tem que circuncidar de novo.
Então ele diz, porque todo povo que saíra, né, todo povo que havia saído lá do Egito, tinha sido circuncidado, lá na aliança, lá com Moisés, né, no Monte Sinai. Eles tinham sido circuncidados, né? Mas os que nasceram no deserto, ninguém foi circuncidado. É isso que está dizendo no versículo 5, né? Então, durante toda a nossa peregrinação no deserto, todos que nasceram não foram circuncidados, né? Depois que nós saímos do Egito. E por isso que a gente tem que se circuncidar. Aí no versículo 6 continua dizendo, porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado, que eles não havia de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a Abraão, né? Terra que mana leite e mel. Então é isso que eu havia falado. Todo o povo que saiu do Egito, né, foram circuncidados antes da aliança, antes de fechar o pacto ali no Monte Sinai, né? Então eles foram obrigatoriamente circuncidados. Mas depois dessa circuncisão, os que nasceram não foram circuncidados. Então, por isso que precisa circuncidar agora. Aí no versículo 7, então, continua. Porém, em seu lugar pôs a seus filhos. A estes Josué circuncidou, porquanto eles estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho, né? Então, Deus falou que não deixaria os homens que estavam no primeiro censo entrar em Canaã por causa da incredulidade deles, por causa dos espias, né? Então, eles morreram no deserto, porém os filhos dele herdariam a terra de Canaã. E esses que herdariam, que são os filhos desses povos, né? Desse povo que morreu no deserto, não tinham sido circuncidados. Então, agora foram. Aí no versículo 8 continua e diz assim, tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. A gente viu isso bem claramente quando a gente estudou em Gênesis sobre o massacre dos siquemitas, né? Quando a gente viu ali o que aconteceu quando Levi e Simeão, né, mataram toda uma nação, né, os siquemitas, a gente viu que eles se aproveitaram dessa condição de fragilidade da circuncisão, né? Então a gente lembra que Levi e Simeão maquinaram tudo, fizeram os siquemitas se circuncidarem, e no terceiro dia, que era o auge da dor, que tinha febre, que eles não conseguiam andar direito, eles foram lá e mataram todo mundo, né? Então, havia um certo tempo para se recuperar, né? Eles não se recuperavam rápido, né? E é isso que está dizendo no versículo 8. Então, eles se circuncidaram, né? Quem? Esse povo. Não foi todo mundo que se circuncidou. A gente lembra, por exemplo, Josué já era circuncidado, né? Já tinha sido circuncidado lá na primeira vez. Então, quem já foi circuncidado na primeira vez, que não estava no primeiro censo, né? Porque quem estava no primeiro censo morreu no deserto. Mas teve muita gente que foi circuncidado na primeira vez e não estava no censo. Por exemplo, tinha 12 anos de idade, né? Tinha 10 anos de idade. Então, não estava no primeiro censo. Então, essa pessoa estava viva e circuncidada, né? Então, uma boa parte, né, foi circuncidada, que são aqueles que nasceram no deserto. Mas uma boa parte também não estava sendo circuncidada porque já estava. Então, eles podiam proteger ali o arraial, né? E eles ficaram lá no arraial até que esse povo que tinha sido circuncidado sanasse. Porque como que eles iam guerrear, sair para fazer alguma coisa? Não tinha condições, né? Então, a gente lembra, realmente seria cerca de uns 3 dias, né? Mais ou menos 3, 4 dias. Porque a gente lembra que eles atravessaram o Rio Jordão no dia 10, né? Eles atravessaram o rio no dia 10 do primeiro mês e a gente vai ver que eles vão celebrar a Páscoa agora, né? A Páscoa no dia 14. Vai ser a primeira Páscoa que eles vão celebrar, vai ser em Gilgal, né? É a primeira Páscoa da terra de Canaã que eles celebram em Gilgal. Então, no versículo 9 diz, né? Disse o Senhor então a Josué, né? Hoje eu removi de vocês a vergonha do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até o dia de hoje, né? Então, aqui, até o dia de hoje, né? Então, até o dia de hoje, né? É até o dia, né? Em que, é claro, Josué não escreveu isso no dia ali, né, gente? Ele estava ali preparado para ir guerrear, ele não ficava escrevendo livros, né? Pensou, era um homem de guerra. Então, ele vai escrever o livro depois da conquista, é claro, né? Então, ele senta, depois tranquilamente escreve o livro depois da conquista. Porém, mais para frente, a gente lembra, né, que era um costume dos sacerdotes lerem para o povo, né, os livros, né, o livro da lei e os livros proféticos, eles ficavam lendo, né.
Então, alguns sacerdotes, quando iam ler, né, eles às vezes alteravam e escreviam, né, por exemplo, até hoje, né, até hoje, na minha época, também continua se chamando Gilgal, né. Então, aqui, esse até hoje, a gente não sabe quem pode ter escrito, né, mas pelo menos até a data da morte de Josué era que sim, né? Mas depois a gente vai ver que também, né? A gente vai ver que no tempo de Saul também, né? Então esse Gilgal continua ainda por muito tempo. Então pode ser realmente que até profetas, sacerdotes posteriores escrevam isso, né? Até o dia de hoje. O que quer dizer Gilgal, né? Porque aqui, né, Deus falou para chamar o nome do lugar, né? Se chamou Gilgal, né? O que é Gilgal? Gilgal significa tirar, mover, né? Rolar, né? Expulsar, sair, tirar. Então, o que acontece? Deus falou o quê? Olha, hoje, Josué, avisa esse povo que hoje eu tirei de vocês a vergonha que vocês tiveram, né? Toda a vergonha que foi implantada em vocês por causa do Egito. Eu tirei hoje. Hoje vocês não estão mais envergonhados, né? Então, qual vergonha, né? A vergonha da escravidão, né? A vergonha da humilhação, a vergonha dos açoites, né? Então, toda essa vergonha, né? Era um povo que era um povo rebaixado, a gente lembra, né? Quando Deus chega lá por meio da boca de Moisés para falar com o faraó, né? A gente vê claramente que faraó desdenha de Deus, né? Faraó fala, que Deus é esse, né? Um Deus que deixa o seu povo ser escravo, né? Que Deus é esse? Eu não conheço esse Deus não, nunca ouvi falar, né? Então, agora Deus fala, não, agora eu tirei a vergonha de vocês. Ninguém vai lembrar mais de vocês por vocês terem sido escravos lá. Antes, quando falavam de Israel, falavam, sim, aquele povo que foi escravo lá no Egito, né? Agora não, quando falarem de Israel, vão falar, sim, aquele povo que Deus abriu o mar para eles passarem, né? Sim, aquele Deus que aquele povo que Deus abriu o rio para eles passarem, né? Então, tirou a vergonha, né? Então, agora eles não são mais conhecidos por escravos, mas eles são conhecidos por um Deus grandioso, né? Então Deus fala isso, agora eu tirei de vocês a vergonha, né? E o selo disso, né, foi a circuncisão, que a gente vê claramente, né? Deus faz a circuncisão ali e Deus fala, hoje eu tirei de vocês a vergonha, né? Então a circuncisão foi um selo ali primordial para que também fosse tirada essa vergonha e fosse feita essa aliança, né? Então aqui, ó, eu deixei aqui anotado só para quem quiser lembrar, tá? Mas eu falei sobre isso numa aula de Gênesis, eu não lembro que aula que era, viu? Acho que era a aula Gênesis 12, Gênesis 16, alguma coisa assim. Eu falei sobre a circuncisão, né? Que hoje a circuncisão não é a gente cortando a nossa carne, né? Hoje a circuncisão é por meio de Cristo. Cristo é que corta a nossa carne, Cristo é que mata a nossa carne. Então hoje nós conseguimos matar a nossa carne, retirar a nossa carne por meio de Cristo, né? A gente renuncia a nossa carne através de Cristo e, né, assim é feita a circuncisão no coração, né? Onde a gente quer matar a nossa carne por ele e continuar vivo, né? Morrer em carne, mas continuar vivo, né? Então, a gente já veio falar sobre isso, né? Em Colossenses 2, 11 e 12 fala sobre isso, tá? A gente já havia estudado isso na aula de Gênesis, que fala que hoje a circuncisão é essa, né? Tem muitos trechos no Novo Testamento que falam isso. Que hoje a verdadeira circuncisão não é essa de eu ir lá e cortar um prepúcio, né? Não. A verdadeira circuncisão é aquela feita no coração, onde eu mato, né? Não um prepúcio, né? Porque você tá matando aquilo, né? Aquilo é uma carne morta, né? Você corta e joga fora, né? Então você não tá matando somente aquilo, aquela carne, né? Mas era um símbolo claro da nossa carne completa, né? Onde a gente em Cristo mata a nossa carne completa, né? E como? No coração, né? A gente não é se matando, né? Uma vez eu falei isso até na aula, né? Senão vem um doido e acha que tem que se matar, né? Não é isso, é simbolicamente, né? A gente mata a nossa carne de forma simbólica, né? Renunciando a ela, mas a gente continua vivo, né? Nessa questão. Então é no coração, a gente se circuncisa hoje no coração através de Cristo. A única forma de eu matar a minha carne é através de Cristo, não há outra forma, né? Então é desse jeito. Então o versículo 10 continua. Então, eles estavam ali em Gilgal, né? Que é um local muito importante, que a gente vai ver muito falar sobre Gilgal no livro de Josué. Então, eles estavam ali acampados em Gilgal, né? E então, lá, eles celebraram a primeira Páscoa de Canaã, né? A primeira Páscoa ali na Terra da Promessa, eles celebraram em Gilgal, né? Então, a gente lembra que a Páscoa é no dia 14 do primeiro mês, né? Que é o dia onde os primogênitos foram mortos, né? Porque a Páscoa era isso, realmente. Eles celebrarem, né? Que eles foram poupados da morte, né? Que um cordeiro morreu no lugar deles, né?
e que o anjo da morte veio para pegá-los, mas quando viu aquele sangue ali, né, ele pulou eles, né, e não matou o primogênito deles. Então eles deviam celebrar isso, e não só isso, né, mas não só foram poupados da morte, como eles foram libertos da escravidão, né, porque uma coisa é você ser poupado da morte e continuar lá no lugar ruim, né, outra coisa é você ser tirado da morte, né, ser poupado da morte e ser levado para um lugar bom, né, então eles celebravam isso, né. A gente celebra hoje também, né, em Cristo, é claro, né, na Santa Ceia, essa celebração hoje da Páscoa, a gente já falou sobre isso também, né. Então hoje a gente celebra isso, né. Então era uma morte que era merecida a esse povo, né, que era a morte dos primogênitos, porque Deus falou, havia uma palavra, né, e a palavra de Deus não volta vazia, né, então a palavra de Deus se cumpre, e Deus falou, olha, todo primogênito que está no Egito vai morrer, né. E ele não podia deixar de cumprir isso, né? Mas o que acontece? Ele colocou um substituto no lugar dos primogênitos de Israel, né? Que foi o cordeiro, né? Então eles tinham que celebrar isso, porque era para eles terem morrido, porque havia uma palavra de morte sobre eles, né? Mas Deus, de forma liberária, né? Ele mesmo, porque ele quis, decidiu, né, mandar um substituto. E esse substituto foi morto no lugar deles, e aquele sangue foi passado na porta, nos umbrais, né? E o anjo da morte, quando veio para buscar aqueles que Deus havia lançado a palavra, né, encontrava aquele sangue, e aquele sangue foi contado no lugar, né? Então, eles tinham que celebrar isso, era para eles terem morrido, né? Então, fora isso, eles ainda tinham que celebrar o quê? Deus não só os poupou da morte, mas Deus também mudou a vida deles, né? Tirou eles daquela condição ruim que eles estavam e levou eles para uma condição maravilhosa de liberdade, né? Eles tinham uma condição de escravidão e eles foram levados a uma condição de liberdade, né? O que a gente também celebra hoje, né? Claro, né? Então hoje a nossa Páscoa é a Santa Ceia, né? E a gente celebra isso, né? Que Cristo morreu no nosso lugar, porque há uma palavra de morte sobre nós, havia, né, uma palavra de morte sobre nós, né, lá no Jardim do Éden, né, então lá no Jardim do Éden Deus lançou uma palavra de morte sobre nós, assim como ele tinha lançado aqui sobre esse povo no Egito, né, então lá no Jardim do Éden havia uma palavra de morte sobre nós, que o pecado leva à morte, e nós já nascemos no pecado, porque a gente herdou o pecado, né, aquela coisa que eu já falei uma vez, né, filho de peixe é peixinho, né, filho de Deus é Deus, né, filho de pecado é pecador, então a gente já nasce pecador, né? Então a gente merecia morte, havia uma palavra sobre nós, né? E realmente essa palavra foi feita, foi cumprida, né? E nós somos feitos justiça de Deus no cumprimento dessa palavra através de Cristo. Então realmente a gente morreu. Deus não deixou de cumprir a palavra dele. Eu morri em Cristo, né? Em Cristo eu morri. E em Cristo eu renasci, uma nova criatura, né? Então Deus cumpriu, Deus fez a justiça dele através de Cristo. E eu sou feita a justiça de Deus hoje através de Cristo. Então é nesse sentido, né? E esse povo tinha que celebrar isso, que era a Páscoa, né? Não havia Cristo ainda, mas eles tinham que celebrar isso. Eles mereciam uma morte, né? A morte dos primogênitos. E eles foram libertos de uma condição de escravidão para uma condição de liberdade, né? Então no versículo 10 diz isso, que eles celebraram a primeira Páscoa, né? Na terra da promessa. No dia 14 eles celebraram ali nas campinas de Jericó. Então no versículo 11 diz, né? Comeram dos frutos, né? Deixa eu voltar no versículo 10, eu acho que eu pulei aqui um trechinho do versículo 10. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó, né? Aí no versículo 11 diz, comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa, né? Então, no dia seguinte da Páscoa, eles comeram o quê? O fruto da própria terra, né? Da terra de Canaã. Eles começaram a comer ali dos frutos da terra que mana leite e mel. Então, aqui diz que eles comeram os frutos da terra, mais os pães asmos, que a gente lembra que eles tinham que comer, né? 7 dias, né? E cereais tostados, né? Eles comeram nesse mesmo dia. Aí, no versículo 12, agora vai falar sobre o fim do maná, né? Porque o que acontece? O maná era um suporte de Deus para esse povo aguentar o percurso no deserto, né? Até que houvesse o cumprimento da promessa. Agora a promessa se cumpriu. Eles chegaram na terra que mana leite e mel, né? Então não há mais necessidade do maná descer, né? Porque eles já chegaram. Então, o maná que descia dos céus era para sustentar esse povo no deserto, né? Porque era difícil conseguir alimento no deserto, é difícil viver no deserto, né? Mas Deus mandou todos os meios para que esse povo sobrevivesse no deserto. E o maná foi um deles, né? Mas agora não há mais necessidade, né? Então o maná sai, não tem mais maná. Outra coisa importante também da gente falar é a coluna de nuvem e a coluna de fogo.
A coluna de nuvem e a coluna de fogo também não tem mais. Elas foram embora, né? Ela foi embora, né? A coluna de nuvem de manhã e a coluna de fogo à noite, que era a mesma. Ela foi embora, porque qual era o intuito, né? Era conduzir esse povo no deserto até que eles entrassem em Canaã. Eles chegaram. Agora é um momento de guerra, né? Então agora é a guerra. Tanto que a gente vai observar que agora vai vir Jesus como um general do exército. Ele vai vir como príncipe do exército, né? E ele antes estava, a gente lembra, né? Guiando esse povo, né? Através da coluna de nuvem e a coluna de fogo, né? Mas agora ele vai vir como general do exército. Porque agora mudou o sentido, né? Agora o povo já foi guiado. Eles já estão na terra que eles deviam entrar, né? Só que agora eles vão para a guerra. Agora eles vão batalhar para entrar, né, na terra prometida. Então aqui no versículo 12 diz isso. O maná acabou, porque agora eles vão começar a comer do fruto da terra, né? E não diz aqui, mas a gente vai ver mais para frente, né, que é muito claro que a coluna de nuvem, a coluna de fogo também parou, né? Então foi só durante o período ali do deserto. E Neemias 9 fala, né, que os 40 anos ali do deserto, eles foram alimentados com maná. E eles tiveram a coluna de nuvem e a coluna de fogo os 40 anos no deserto, né? Só que agora não mais, porque eles chegaram onde eles tinham que chegar, né? Então agora mudou, né? Mudou a etapa, né? Virou outro nível, né? Deus sustentou eles no deserto com uma forma, mas agora eles subiram de nível, estão em outro nível, então a arma mudou, né? Então agora qual que é a arma, né? A arma que vai chegar agora é o anjo do Senhor como um exército, como um general, né? Então aquele anjo do Senhor, né, que é Jesus Cristo, que guiava esse povo em coluna de nuvem e coluna de fogo antes, né? Agora mudou. Agora ele vai se apresentar, né, a Josué como um general do exército de Deus, né? Então vai chegar ali com o chefe do exército de Deus, porque agora mudou a estratégia. Agora não é mais ser guiado, agora eles têm que lutar, né? Então agora mudou o nível, subiram o nível, agora estão em outro momento ali, né, da história. E no versículo 12 diz isso. No dia imediato, né, depois que comeram do produto da terra, né, o maná parou de descer dos céus. E não tiveram mais os filhos de Israel maná. Mas naquele ano eles comeram todas as novidades da terra de Canaã, né? Tudo que a terra produzia, eles comiam. Mas eles não tiveram mais o maná. Então no versículo 13, né, continua. Estando Josué, né, então aqui finalizou essa parte, agora a gente vai entender na próxima aula porque Josué está pensativo, né? Diz assim, deixa eu ler aqui o versículo 13 e eu começo a explicar para vocês. No versículo 13 diz assim: estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a esse homem e perguntou para esse homem: você é um dos meus ou você é um dos meus adversários? Né? Então Josué já chega perguntando isso. O que acontece? A gente vai ver na próxima aula. Jericó fechou. Então Jericó fechou a porta e se trancaram dentro de Jericó. E é isso que está falando aqui. Josué estava parado, olhando Jericó. E eu acredito, né? Josué é um homem de guerra. Josué é um homem de estratégias. Então ele devia estar parado em frente a Jericó, pensando em alguma forma, em alguma estratégia do que ia fazer para entrar naquele lugar. Sendo que o portão estava fechado e as muralhas eram indestrutíveis. Então acho que ele ficou ali maquinando, olhando para Jericó e pensando como que entrar, tentando criar uma estratégia, né? Eu creio que seja isso. Porque realmente, gente, humanamente era impossível, um portão de ferro forte, né? Então ele ficou parado pensando ali como que ia fazer, criando estratégias, né? Então eis que ele olhando, ele tentando maquinar ali alguma coisa, ele olha para cima e ele vê um homem vindo, né? Quando ele viu esse homem vindo, esse homem vem em disposição de guerra. Esse homem vem como um soldado de guerra. Esse homem vem com uma espada, não é uma espada no bolso. Esse homem vem com uma espada na mão. É posição de guerra. Então, quando Josué olha para esse homem, Josué já se levanta, né, e fala: você é um inimigo meu ou você é um que tá comigo? Você tá com Israel ou não tá com Israel, né? Então ele já vem nesse sentido, Josué, né? Provavelmente deve ter pego a dele também já ali, né? Porque já ia começar uma luta. Mas esse homem vem nessa disposição de guerra, disposição de luta, né? Ele vem nesse sentido. Então, no versículo 14, esse homem responde. Então ele diz: não, Josué,
Eu não tô com você e nem tô com seus inimigos, Josué. Eu tô com Deus. Você não tá entendendo, Josué? Eu não tô nem com você nem com eles. Eu tô com Deus. Né? É isso que esse homem fala, né? Então ele se apresenta. Ele fala, a verdade é que eu sou o príncipe do exército de Deus. Então ali é um recado muito claro para Josué, né? Josué devia estar sentado de frente para Jericó, pensando qual estratégia que ele ia usar para tentar entrar naquele lugar. Imagina, um lugar tudo fechado, muralha forte, né? Portão ali fechado. Era indestrutível aquilo, né? Como que ele ia fazer para entrar ali? E então, eis que chega quem, gente? Esse príncipe do exército do Senhor. É Jesus. Eu já vou explicar que era Jesus aqui. A gente vai ver claramente que era Jesus. Então, eis que Jesus chega e fala, não, Josué, você não precisa montar estratégia, Josué. Eu tô vindo te avisar que o exército de Deus desceu. Eu sou o príncipe do exército de Deus. E o exército de Deus tá aqui. E a gente vai guerrear. E a gente vai conquistar Jericó. Então é nesse sentido, né? E a gente vai ver claramente que é Jesus, gente. Porque é no mesmo sentido que se falou na sarça ardente com Moisés. Esse anjo, essa pessoa vai falar no mesmo sentido com Josué, né? Vai falar para Josué tirar as sandálias do pé, porque ali o lugar é santo, né? Eu já expliquei isso, o lugar não é santo porque o lugar é santo. O lugar é santo porque Deus está ali, né? Então, onde Deus está, o lugar é santo, né? O que torna o lugar santo é a presença de Deus, né? Não é o lugar, né? Então, o Monte Sinai não era santo porque era o Monte Sinai, mas o Monte Sinai era santo enquanto Deus estava no Monte Sinai, né? Em sarça ardente. E aqui é a mesma coisa. Então, Jesus chega, né? Ali para Josué e fala para Josué, você não precisa criar estratégia, Josué. Eu sou o príncipe do exército de Deus. E o exército de Deus desceu. E a gente vai conquistar Jericó. Então aqui diz isso, né? Então chega, né? Esse homem fala, não. Eu não tô com você, Josué. E eu nem tô com seus inimigos. Eu sou do exército de Deus. Eu tô com Deus, né? A questão é você, Josué. Você tá comigo ou não? Não sou eu que tenho que estar com você, Josué. É você que tem que estar comigo, né? Porque eu sou do exército de Deus. Você que tem que estar comigo. Não sou eu que tenho que estar com você, né? Então é nesse sentido, né? Jesus vem falando. Então Josué, diante disso, ele se prostrou e começou a adorar esse homem. E a gente vai ver que esse homem, ele não vai chamar a atenção de Josué por adorá-lo. A gente vai ver mais pra frente no Novo Testamento, né? Existem momentos em que anjos são adorados. E quando o anjo é adorado, ele repreende a pessoa. Fala, não me adora. Eu não tenho que ser adorado. Eu não sou Deus. Não me adora. Mas a gente lembra, né? Em Êxodo, eu não lembro qual que era o capítulo, gente. Agora eu não lembro. Mas é em Êxodo. Deus fala pro povo de Israel que Deus enviaria um anjo que guiaria esse povo, né? E esse anjo não era um anjo qualquer, era um anjo em que nele habitava o nome de Deus. Então, se você ofendesse esse anjo, estaria ofendendo a Deus, né? Qualquer mal que você fizesse a esse anjo era considerado um mal a Deus, porque nesse anjo estava o nome de Deus, né? Então, havia uma ligação tão forte que nesse anjo estava a presença de Deus e o nome de Deus. E é isso, é ele aqui, é Jesus aqui, né? Então ele é o príncipe, ele se apresenta aqui como príncipe do exército de Deus. Então Josué vai e se prostra. Ele entendeu o recado, ele se prostra ali e começa a adorar, né? E ele não é reprimido, porque é Jesus. E ele adora ali, né? Então, né, ali, né, é claramente aquilo que fala, né? No anjo do Senhor está o Senhor, né? Então tudo que você faz para ele, você está fazendo a Deus. E é nesse sentido, ele adorou ali, né? E Jesus deixou, permitiu, né? Então aqui diz, né? Josué olha, né? E fala, o que Deus falou, né? O que me disse meu Senhor ou meu servo, né? O que Deus mandou algum recado para mim, né? A gente vai ver que agora esse capítulo vai terminar sem falar o que Deus mandou de recado. Mas esse recado vai ser dado no capítulo que vem, porque no capítulo que vem a gente vai ver que vai falar assim, olha, Deus falou para Josué. Então Deus vai dar alguns comandos para Josué no capítulo que vem sobre a estratégia de guerra, né? Que vai ser a estratégia de guerra para rodear ali a muralha, né? E Deus vai falar com Josué. Como que Deus fala com Josué? Foi aqui.
com esse príncipe do exército, com Jesus. Então, nesse momento aqui, né, Josué não fala aqui o que foi que esse anjo falou para ele, o que Jesus falou para ele aqui, mas ele vai falar no capítulo que vem. A gente vai ver amanhã o que Deus fala, né? Então, é no mesmo sentido da sarça ardente. Quando a gente estudou sobre a sarça ardente, a gente lembra claramente que quem apareceu na sarça ardente para Moisés foi Jesus. Não foi Deus, foi Jesus. Tanto que tem um momento bem legal da sarça ardente ali na conversa, que Jesus fala de Deus. E ele fala, não, Deus, não, peraí, tira a sandália, porque senão Deus vai se irar com você, porque você está entrando. Então ele fala em Deus como uma outra pessoa, né? Então aqui é a mesma coisa, né? Então aqui é Jesus. Jesus veio porque ele é o príncipe do exército de Deus. E ele veio para mostrar para Josué que Deus tem uma estratégia e que ele vai entrar em Jericó, sim, né? E então ele vai começar a falar sobre essa estratégia, mas a gente vai ver essa estratégia amanhã, né? Que é a estratégia para derrubar a muralha de Jericó. Então é esse o intuito desse anjo do Senhor aqui, né? De Jesus, quando ele vem e se apresenta a Josué. Então no versículo 15, para deixar muito claro que essa pessoa que está aparecendo aqui para Josué é a mesma que estava com Moisés na sarça ardente. Ele diz assim, esse homem, esse príncipe do exército de Deus, ele diz assim, Josué, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar onde você está pisando é santo. Então Josué fez isso, tirou as sandálias do pé, porque ali estava a presença de Deus. Ah, aqui eu deixei anotado, gente. É o lugar de Êxodo, onde Deus falou isso, né? Onde Deus fala para Israel que Deus enviou um anjo, né? O anjo do Senhor, que é um anjo onde tem o nome dele, nesse anjo há o nome de Deus, e qualquer ofensa feita a esse anjo é uma ofensa a Deus, porque nesse anjo há a presença de Deus. É um anjo que tem uma ligação tão completa com Deus que o que você faz para esse anjo é considerado que você faça para Deus. Nele há a presença de Deus, né? Ele leva o nome de Deus, esse anjo, né? Nesse sentido. A gente estudou isso em Êxodo 23, eu deixei anotado. Tá? Então, é isso. Esse príncipe do exército do Senhor aqui que apareceu foi Jesus. Então, ele apareceu aqui, né? O mesmo que apareceu na sarça ardente. É o mesmo que apareceu para Agar no poço, que a gente já falou. É o mesmo que apareceu para Abraão, quando Abraão intercedeu por Sodoma. Então, é Jesus, né? Então, é o mesmo. Só que Josué não vai falar agora no capítulo 5 quais que são as orientações de Deus, mas no capítulo 6 a gente vai ver, porque o anjo do Senhor fala, né? O príncipe do exército de Deus, fala para Josué qual que é a estratégia, porque parecia algo impossível. Acho que o Josué ficou olhando ali naquela muralha forte, a cidade fechada com ferro, né? Ali tudo, né? E eles ali presos dentro daquela cidade, né? E então Josué deve ter ficado pensando, como que vai ser? Como que vão conseguir se eles não saem? Se eles se trancaram dentro da cidade, né? Então, Deus vem falar qual que é a estratégia. E é incrível. Eu imagino, a gente vai ver que eles vão ficar 7 dias rodeando as muralhas. Eu imagino que lá de dentro, o povo de Jericó ficava rindo da cara deles. Eu imagino, sabe? Eles falavam, que bobos. E eles rodando e tocando trombeta. E rodando e tocando trombeta. E eu acho que o povo ficava rindo, tirando uma, né? Até que então acontece, né? Então é extraordinário. E a gente vai falar sobre isso amanhã, então, tá? Amanhã a gente vai falar sobre a queda da muralha. A gente vai entender qual estratégia é essa que Deus vai dar, né? Porque Josué não estava conseguindo uma estratégia ali para entrar em Jericó. Mas Deus vem. Jesus vem e fala que vem com o exército de Deus e que vai entrar. Eles vão entrar em Jericó, mas a estratégia vai ser a estratégia de Deus, não vai ser a estratégia de Josué. E amém. A gente vai ver essa estratégia amanhã então, tá bom, gente? Amém. Então eu vou perguntar pro pessoal do Meet se alguém tem alguma dúvida. Eu só vou pedir um instante que eu vou desligar aqui o Instagram e o Facebook, tá bom? Um abraço para todo mundo no Facebook e no Instagram, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida no Facebook e no Instagram, é só deixar no vídeo e eu esclareço na próxima aula, tá? Então amanhã, gente, a gente vai falar sobre a queda das muralhas de Jericó, tá? É bem legal. E a gente vai falar sobre Raabe, porque é extraordinário o que vai acontecer com essa mulher. Porque a casa dessa mulher não vai cair, né? Então é incrível, né? Extraordinário. A casa dessa mulher ficava no muro, mas a casa dela não vai cair. A fita, que era a fita que garantia a vida dela, ficava no muro, mas não vai cair, né? Então a gente vai falar sobre isso também amanhã, extraordinário, tá bom? Então Deus abençoe a todos vocês e até amanhã com a graça de Deus. Amém, Claudete. Amém, Ana Paula. Deus abençoe, viu? Uma boa noite, amém. O pessoal do Meet